Foi no segundo semestre de 2010. Eu namorava uma garota há 3 anos à distância e as coisas não estavam indo muito bem. Até que a gente terminou e eu fiquei bem mal. Uma curiosidade, esse término aconteceu pelo Nextel, que era um telefone celular muito mais barato do que ficar pagando o inteiro urbano naquela época, mas o engraçado é que ele funcionava naquele esquema de rádio. Você apertava um botão, falava alguma coisa, daí a outra pessoa apertava lá e respondia. Então a conversa aconteceu de um jeito meio truncado que, pensando hoje, me parece tão cômico quanto simbólico, já que a gente literalmente não estava se comunicando bem. Mas enfim, isso me colocou numa espiral de desilusão amorosa que me jogou com força nos braços de um filme que tinha saído 1 ano antes, 500 Dias com Ela, dirigido pelo Mark Webb. E eu fiquei obcecado com essa suposta história sobre um sonhador romântico trágico que sofre nas mãos de uma mulher tão apaixonante quanto distante e desapegada. Eu digo suposta história porque 500 Dias com Ela é um dos filmes mais mal interpretados das últimas décadas, principalmente por pessoas como o Gustavo Giroto, de 2010, que achava que tinha encontrado ali um consolo para sua própria fossa, uma espécie de jornada do herói que atravessava as fases do luto e finalmente conseguia virar a página e seguir em frente. Naquele momento era a catarse que eu precisava. Mas os anos foram passando e eu fui amadurecendo e eventualmente eu finalmente me toquei o quanto o Tom, o protagonista do filme, interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, é um personagem completamente cego pela sua própria visão de mundo romantizada, né? Pelos sentimentos que ele mesmo projeta nos outros. E a Summer, a grande vilã da história, vivida pela Zooey Deschanel, é simplesmente alguém normal, que sempre deixou claro o quanto ela estava disposta ou não a se envolver nesse relacionamento. Mas, independentemente dessa inversão de perspectiva que eu descobri com o tempo, eu já admirava muito o filme formalmente, pensando na forma como ele é executado. Eu acho que ele encontra um jeito de contar essa história que é absolutamente delicioso de assistir. A trama vai saltando para frente e para trás nesses 500 dias que o Tom vivencia com a Summer, mas a gente nunca se perde nessa linha do tempo, já que o filme usa de um jeito bem didático umas cartelas numeradas que ficam saltando entre os vários momentos desse relacionamento, de um jeito que é sim acessível, né? O filme não está querendo te mostrar o quanto ele é desafiador, te fazendo se esforçar para acompanhar o que está acontecendo, mas esse mecanismo nunca vira algo explicativo demais, ou mesmo gratuito, sem propósito. Pelo contrário, a não linearidade de 500 Dias com Ela está sempre ressignificando memórias, brincando com momentos felizes que se repetem de forma triste no futuro, entregando primeiro coisas que acontecem para depois mostrar por que elas aconteceram, ou mesmo se permitindo trazer algumas vinhetas específicas que fogem do estilo principal da narrativa, por serem pequenos recortes documentais que parecem denunciar que essa história é uma espécie de ensaio clínico sobre os comportamentos amorosos de diferentes pessoas. E algo que reforça isso é a narração em off, grave, desapegada e distante, que já alerta logo no começo que essa não é uma história de amor, numa certa intenção aí de preparar o espectador para enxergar a narrativa a partir desse olhar analisador. Claro que o filme ancora os acontecimentos a partir do ponto de vista do Tom, usando a trilha sonora, os movimentos de câmera e a montagem para enfatizar o jeito como ele está enxergando tudo isso. E essa escolha pode parecer meio confusa, já que ela cria um senso de identificação e empatia com esse protagonista, e isso parece automaticamente vilanizar a Summer. Mas é justamente por essa dupla camada narrativa e interpretativa que eu acho esse filme tão rico. Ele é capaz de, ao mesmo tempo, dizer na sua cara que não é para você endossar os sentimentos do protagonista e ainda assim construir todo um estilo narrativo que apoia essa visão romantizada que ele tem da situação. E eu acho que é a união desses dois elementos meio contraditórios que para mim simboliza tão bem a ideia principal do filme, a de que um relacionamento não é uma coisa única, absoluta, imutável e monopolizada, né? Mas na verdade ele é formado por duas pessoas que podem não ter a mesma visão sobre isso que elas têm vivido juntas e algumas vezes nem perceberem que está rolando essa incompatibilidade de expectativas. Com isso tudo em mente, vamos analisar mais de perto os diferentes dias de 500 Dias com Ela, vamos enxergar as características principais que distinguem o Tom da Summer e também falar bastante do estilo narrativo do filme, que é maravilhoso por si só, mas que serve totalmente às intenções temáticas da história. Para isso fica aquele aviso de spoilers, então assiste lá primeiro e depois volta para cá.
Bom, assim como o filme, eu também não vou ser muito linear. Vamos lá direto pro dia 34, numa cena que sintetiza perfeitamente a diferença entre o Tom e a Summer. Os dois estão passeando por uma loja de coisas de casa, móveis, etc. E eles começam a brincar de serem um casal que está junto há muito tempo, que tem a sua própria casa. Só que pro Tom, isso é muito mais do que só uma brincadeira inocente. Como a gente fica sabendo desde o começo, ele cresceu ouvindo música deprê, interpretando de um jeito equivocado filmes como A Primeira Noite de um Homem e fantasiando com essa ideia do amor verdadeiro. Então, fingir que a Summer é a sua esposa, mesmo que por alguns momentos ali numa loja de departamento, é um jeito de alimentar perigosamente toda essa expectativa do cara por uma relação sólida que nunca foi muito cogitada pela Summer. Inclusive, ela percebe o risco do que isso pode significar e reforça pro Tom naquele momento que ela não está interessada num relacionamento sério. Ela só está curtindo mesmo, né? Inclusive, todo o encontro nessa loja de móveis tem uma função prática muito específica. A Summer acabou de se mudar para essa cidade e precisa mobiliar o apartamento, e o filme nem diz isso diretamente pra gente, mas é mais um detalhe que o Tom parece ignorar e só enxergar o que ele realmente quer ver, que seria a conotação de casamento por trás desse passeio dos dois, que é prontamente rejeitada pela Summer quando eles estão deitados na cama. Só que, mesmo consciente do quanto essa afirmação dela incomoda ele, o Tom simplesmente engole o choro, joga essa preocupação pra frente e vive o momento com a Summer, né? Decidindo ativamente se deixar levar por essa ilusão que ele mesmo criou, já que a Summer meio que tira ele da vida desanimada que ele tinha antes, né? Com ela ele se sente muito mais confiante, muito mais motivado a encarar a vida de frente e, honestamente, quem não se enganaria por um tempo só para poder se enxergar como o Harrison Ford no reflexo do vidro? Eu não julgo. Daí vem todo aquele momento musical e dançante depois da primeira noite que o Tom e a Summer passam juntos, que é muito mais do que só uma piada demonstrando a felicidade de um cara fracassado em conseguir finalmente transar. A cena entrega, na verdade, a ingenuidade dessa visão de mundo do Tom, incluindo aí um passarinho de desenho animado que não deixa de trazer uma certa infantilização para a coisa toda. É como se o Tom ainda fosse aquele garotinho introvertido se refugiando na própria fantasia. Aliás, vamos pensar em todas as vezes que a Summer esclarece para o Tom e o filme esclarece para a gente quais são as intenções dela com ele, só pra gente entender que não foi por falta de aviso. Lá no começo, o narrador descreve a Summer como alguém que adorava profundamente o seu cabelo comprido, tanto quanto ela adorava que podia cortar o cabelo e não sentir nada. Ela é uma pessoa capaz de viver emoções muito fortes e simplesmente deixar essas emoções irem embora sem olhar para trás. No dia 28, antes mesmo de começarem a sair juntos, os personagens estão num karaokê conversando sobre relacionamentos e a Summer fala bastante sobre como ela enxerga o amor como uma fantasia, algo que só complica a vida das pessoas e deixa um rastro de sofrimento para trás. Mais pra frente, no dia 118, essa postura já está incomodando demais o Tom e ele tenta arrancar dela alguma definição mais definida sobre esse relacionamento. E de novo ela reforça que não sabe qual que seria o rótulo deles e que está simplesmente feliz assim, né? Ela está plenamente satisfeita com a natureza abstrata do que eles têm vivido. E na cabeça dela, ela acha que ele tá também, já que ele nunca tinha manifestado até então nenhuma reclamação sobre o que eles tinham definido para eles lá atrás. Um parêntese aqui, né? Essa qualidade abstrata e fluida com que a Summer encara as experiências de vida dela vai completamente na contramão de um dos elementos simbólicos que o filme usa para construir a essência do Tom, que é o sonho dele em ser arquiteto. E a arquitetura está aqui representando justamente essa solidez, essa permanência que o personagem procura. Ele quer algo concreto, né? Como um prédio, uma construção, algo estático, que não muda de lugar ou de opinião. Mas ele quer isso sem merecer muito. Ele sonha em ser um arquiteto, mas ele não é um arquiteto. Essa solidez que ele procura, ele mesmo não é capaz de prover para alguém. E a realidade, de novo, surge representada na profissão que ele, de fato, exerce, que é o seu emprego trabalhando numa empresa de cartões comemorativos. Ou seja, não tendo uma pessoa para quem se declarar amorosamente todos os dias, o Tom canaliza essa energia colocando palavras na boca dos outros, falando por eles, né, através dos seus cartões. Só que essas palavras são nitidamente descartáveis, elas são esquecíveis, são anônimas, são pré-concebidas, assim como os sentimentos que ele vem fantasiando e projetando de forma unilateral em cima da Summer.
Bom, algum tempo depois disso, no dia 259, os dois estão num bar e a Summer começa a ser assediada por um idiota ali que não acredita que ela daria bola para alguém como o Tom. E ele até tenta segurar a raiva disso, né? Mas acaba partindo para cima do cara e, lógico, apanhando. Só que a Summer acaba achando essa atitude do Tom bem problemática, né? E ele fica indignado por ela não ficar agradecida por ele ter tomado porrada ao supostamente defender a honra dela. Ele inclusive diz que apanhou por ela, né? Coisa que ela refuta na hora e fica muito claro, na verdade, que ele estava ofendido mesmo era com a imagem que o cara estava tendo dele mesmo. Esse sujeito fraco, mirrado, né? Que jamais conquistaria o amor de uma menina bonita como a Summer. O Tom leva a porrada em nome da sua própria insegurança, e é muito interessante como ao longo do filme ele continua se envolvendo emocionalmente muito mais com as projeções das pessoas ao invés das pessoas em si. Ele se apaixona pela projeção da Summer que ele criou, e na cena do bar ele se revolta pela projeção que o cara criou dele mesmo, né? É sempre numa entidade abstrata que ele deposita ali ou a sua esperança ou o seu rancor. Eu acho que o diálogo crucial nesse momento do filme é quando ele diz para Summer que precisa ter a certeza de que ela não vai acordar algum dia e mudar de ideia sobre eles dois. E ela diz que ela não pode prometer isso, né? E que ninguém poderia, na verdade. O irônico é que o Tom mais queria mesmo é justamente que ela mudasse de ideia. No fundo, ele sabe que ela considera o relacionamento dele só uma diversão do momento, mas ele fica ali esperando que algum dia ela acorde e se sinta diferente, né? Se sinta apaixonada, comprometida com ele. E isso é exatamente o oposto do que ele diz pra ela, né? Porque no seu diálogo ele meio que assume que ela já tá apaixonada por ele e ele não quer que ela mude de ideia, mas o que ele sente por trás disso e o que ele não admite nem pra Summer e nem pra si mesmo é que ela já não estava apaixonada por ele antes, ela nunca esteve, e o seu desejo verdadeiro é justamente que isso mude, que ela mude. E cara, apostar o sucesso do relacionamento na expectativa de que a pessoa mude não só é de uma arrogância tremenda, você se coloca como aquele que sabe como a pessoa tem que ser, né, quer controlar o que ela é, mas fora isso é simplesmente uma aposta fracassada, né, que só vai continuar gerando angústia, gastrite e maratonas excessivas dos filmes de comédia romântica melancólicos do Noah Baumbach. Depois dessa afirmação nada específica, vamos falar um pouco sobre algumas das referências cinematográficas de 500 Dias com Ela. Por exemplo, no dia 314, o Tom vai afogar as mágoas no cinema e se enxerga na tela em preto e branco, né, como uma figura atormentada de filmes antigos europeus, especificamente Persona, do Ingmar Bergman, que é sobre borrar as linhas que definem a identidade de uma pessoa, num paralelo com esse momento em que o Tom acredita que perdeu aquilo que mais o definia, né, a sua relação com a Summer, e depois ele aparece jogando xadrez como se ele fosse o cavaleiro do sétimo selo, também do Bergman, numa indicação de que ele continua atribuindo um significado profético, apocalíptico para esse drama que ele vive, né? Como se o mundo fosse mesmo acabar de forma bem dramática. E o fato disso ocorrer dentro do cinema, de novo, tá brincando com essa ideia de projeção, que permeia todo o filme e que é a síntese do problema principal desse relacionamento, mais especificamente da perspectiva do Tom sobre esse relacionamento. E é sempre muito legal quando filmes conseguem criar esse significado simbólico e temático a partir de um mesmo elemento, né? No caso, a projeção de luz do cinema é também um signo da projeção que o personagem insiste em fazer sobre a situação. Outro momento importante também acontece dentro do cinema quando os dois estão assistindo justamente A Primeira Noite de um Homem, um filmaço do Mike Nichols que surge aqui no seu plano final, né, onde o casal formado pelo Dustin Hoffman e a Catherine Ross acabam de fugir do casamento dela e estão super felizes com essa decisão bem impulsiva. Mas a câmera permanece neles enquanto os seus sorrisos vão desmanchando e eles começam a repensar o que eles fizeram. A realidade começa a tirar as cores da fantasia imediatamente depois dessa euforia de sentimentos passar. E a Summer assiste isso e começa a chorar incontrolavelmente por motivos que o filme nunca explica, mas que a gente pode relacionar esse sentimento do final de A Primeira Noite de um Homem. Será que ela também não estaria se enganando, né? Fingindo uma atração que ela já não sente mais? Será que ela também não percebeu naquele momento que o Tom é uma decisão impulsiva que ela já deveria ter deixado para trás? Aqui vale comentar um ponto importante.
O filme nunca oferece a versão da Summer de tudo isso. Ele nunca penetra esse exterior que só é apresentado pra gente através dos olhos do protagonista masculino. Mesmo que vários trechos do filme e dos diálogos construam a Summer como ela realmente é, essa construção é sempre marginal, né? Ela tá sempre fora do centro dominado pelo Tom. E eu entendo que isso é uma decisão proposital da narrativa que pode incomodar muitas pessoas, principalmente porque ela supostamente acaba jogando a Summer num grupo de personagens femininas problemáticas chamadas de Manic Pixie Dream Girl. Esse é um termo que surgiu com o crítico de cinema Nathan Rabin e que define mulheres idealizadas, independentes, bem resolvidas e sempre meio diferentes do padrão, que só estão no filme para servir de escada para os personagens masculinos. Elas não são pessoas reais, bem desenvolvidas, né? Mas são figuras fetichizadas que ajudam a quebrar o ciclo depressivo e patético dos protagonistas, quase como se fossem ferramentas motivacionais, né? Ferramentas terapêuticas. Só que a verdade é que o próprio autor desse termo já se arrependeu de ter feito isso, né? Porque, como tudo na internet, esse termo passou a ser usado de qualquer jeito para definir qualquer tipo de personagem feminina, numa postura que mais atrapalhou do que ajudou a resolver o problema. Manic Pixie Dream Girl virou um xingamento, né? Ao invés de denunciar uma característica problemática de um roteiro escrito por um homem. Voltando para 500 Dias com Ela, eu até acho que a Summer se encaixa nessas características originais pensadas pelo Nathan Rabin, e eu entendo que o filme nunca permite que ela assuma as rédeas da história, né? Mas eu acho isso tão proposital que eu acho que a escolha se justifica, porque ela é totalmente pensada para mostrar o quanto o Tom e não o filme é quem estava sonhando com essa Manic Pixie Dream Girl. Tenta falar isso rápido várias vezes, é complicadinho. O narrador até diz no começo que essa é uma história de garoto conhece garota, e não de garota conhece garoto. Então, de cara, o filme admite que a história já é ancorada mesmo no personagem masculino. Mas eu não acho que isso significa um endossamento desse ponto de vista do Tom. Na verdade, tudo que se constrói nessa narrativa está servindo a uma desconstrução desse ponto de vista dele, por mais que ele só perceba isso no final do filme. Mas, de longe, a cena que mais deixa claro essa cisão entre a perspectiva do personagem e a perspectiva do filme, para mim, é a clássica cena da expectativa versus realidade, que vai usar um recurso de linguagem de tela dividida de um jeito bem criativo, né, que serve demais às intenções dramáticas da cena. Nesse momento, que ocorre depois de uma reaproximação entre o Tom e a Summer no casamento de uma ex-colega de trabalho deles, a Summer convida o Tom para uma festa na casa dela e ele acha que esse vai ser o grande momento da reconciliação, quando na verdade ela acaba sendo pedida em casamento por um outro cara que o Tom nem sabia que existia. Essa é uma cena muito bem montada, formada por essas imagens paralelas que às vezes até parecem iguais, mas que começam a divergir totalmente, né? Quando as expectativas do Tom são literalmente sufocadas pela realidade que finalmente toma conta da tela toda. Nesse momento, a teimosia do Tom em tentar forçar um romantismo para cima da linguagem do filme é completamente esmagada pelo pragmatismo desse ensaio clínico que tem ele como o principal cobaia dessa análise comportamental, né? E com isso, ele foge da cena quase como se estivesse tentando fugir do próprio filme, inclusive desaparecendo no fundo rabiscado como se ele fosse um quadro de um storyboard sendo apagado para que a produção do filme sequer aconteça. Aqui eu vou defender o cara, né, e dizer que esse trecho todo traz uma das únicas atitudes questionáveis da Summer para mim. Porque os dois se encontram num casamento onde ele só conhece os noivos, e é natural que role uma aproximação ali, né? Mas eu acho que a Summer se deixa levar, naquele momento, por atitudes que ela acredita serem inocentes, né? Ela dança com o Tom, deita no ombro dele no trem voltando para casa, e tudo isso pode significar simplesmente uma ingenuidade de achar que o cara já tinha seguido em frente também. Mas sei lá, eu acho meio sem noção ela depois convidar ele para uma festa onde ela acaba sendo pedida em casamento, sabe? Não que ela soubesse disso, mas eu não vejo muito motivo para ela querer estender esse encontro ao acaso que ela teve com ele no casamento, chamando ele para a festa depois. Um pouquinho de noção às vezes faz bem. Mas tirando isso, a Summer é uma personagem que habita essa dualidade, né? De se mostrar verdadeira através de várias indiretas, não tão indiretas assim do filme, que o espectador ignora porque o Tom fica sempre dominando a narrativa com a sua projeção ilusória de uma Summer idealizada. Mas isso significa que ele é o vilão da história?
Muita gente acha que sim, principalmente porque quando se percebe esse jogo de perspectivas, o Tom acaba virando um personagem bem chato e irritante, né? Um cara frustrado, inseguro, possessivo, que sem merecer ganha esse lugar de protagonismo na história. O problema é que algumas pessoas acabam transferindo essa antipatia pelo personagem pro filme, como se o filme também fosse tão chato quanto o protagonista. E eu entendo por que isso acontece. A ilusão romântica do estilo narrativo de 500 Dias com Ela é tão atraente, tão gostosa, tão eficiente, que parece que o filme está realmente acreditando nessa jornada do herói trágica. Fora isso, tem gente que simplesmente odeia o filme porque foi assistir uma comédia romântica e o casal não fica junto no final. Mas aí eu devo dizer que isso acontece em praticamente todos os meus filmes românticos favoritos. Fazer o quê? A gente gosta de sofrer. Mas enfim, toda essa ambiguidade de perspectiva de 500 Dias com Ela é justamente o que torna o filme tão fascinante para mim. Ele foi capaz de atingir em cheio uma versão de mim mesmo que era muito menos preparada para enxergar todas essas nuances lá no passado, né? E mesmo assim, quando eu fui ressignificando tudo isso ao longo dos anos, o filme ficou ainda melhor, justamente porque ele manteve essa riqueza interpretativa, além do que eu já citei, né? O formalismo super divertido e maravilhoso. E hoje ele se mantém como esse espelho que é capaz de mostrar para quem está disposto a perceber como as pessoas acabam se desentendendo por conta dessa diferença de perspectivas, né? A partir dessa projeção dos seus próprios desejos no outro. Com isso em mente, o segundo personagem mais sensato dessa história é o Paul, o amigo do Tom, que admite num depoimento que ele também tem uma mulher dos seus sonhos, né? Mas que a sua namorada é muito melhor do que essa mulher idealizada porque ela é simplesmente real. Mas em primeiro lugar, na escala de sensatez, obviamente está a irmãzinha do Tom, interpretada por uma Chloe Moretz super novinha e que basicamente manda real em todas as cenas em que ela aparece, né? Se você quer saber quem tem razão disso tudo, é ela. No fim, não acho que tem vilão nessa história, é simplesmente uma história complexa, mas eu torço para que o Tom tenha encontrado algo mais sincero na garota que ele conhece na entrevista de emprego, né? Que não por acaso se chama outono, sendo que a summer significa verão, e eu realmente espero que essa nova estação do ano seja encarada por ele pelo que ela é mesmo, e não pelo que ele gostaria que ela fosse. Agora, fechando a história aqui, né? Diferente dele, aquela minha ex-namorada acabou virando minha esposa. Mas isso aconteceu depois de alguns anos e nesse tempo aí a gente meio que se tornou pessoas bem diferentes. Então, de qualquer forma, aquele relacionamento anterior precisou acabar para que um novo começasse de um jeito bem mais genuíno, né? Longe daquela projeção de expectativas que atrapalha tanto, né? Enfim, eu adoro 500 Dias com Ela, mas e você? Comenta aqui embaixo pra gente continuar a discussão e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo cada vez mais vídeos extensos como esse aqui, né, que dão um trabalhão danado, mas que eu adoro fazer e eu quero fazer cada vez mais. Valeu, gente, até a próxima!